Olá pessoal do canal Ronaldo Lima Oficial, essa é a nova série Quando Jesus Morreu, na minha interpretação, na interpretação do Testemunho de Jeová, na interpretação do Adventista do Sétimo Dia e também dos judeus messiânicos. Nós estamos falando de duas formas, né? Primeiro, nós estamos colocando aí sobre o ano e depois nós vamos falar sobre o dia que Jesus morreu. E dessa vez nós vamos falar sobre a interpretação dos judeus messiânicos. Eu já gravei a minha interpretação sobre o ano e da dos adventistas do sétimo dia. E na descrição desse vídeo você encontra o link para que você possa assistir. Se você não assistiu, assista porque é um interligado com o outro. Então, está preparado para assistir mais esse vídeo? Vamos nessa! É claro que quando eu falo base dos judeus messiânicos, não estou falando de todos os judeus messiânicos. A base que eu utilizei para fazer esse vídeo é nesse canal aqui, Mistério Ensinando de Sião. É muito bom esse canal, indico para vocês se inscreverem nele. Então é com base nos dados que eles fizeram sobre esse vídeo aqui. Torá em debate especial, quando Yeshua morreu. Esse vídeo é muito bom, aconselho você a assistir e ver toda a fundamentação que ele utiliza, que é muito boa. E muito bom também a forma que ele apresenta, eu achei muito interessante, vale a pena assistir. Se inscreva no canal deles e vamos à análise. O fundamento que eles usaram foi o seguinte: Jesus morreu no ano 30. Ele comeu a Páscoa no dia 14 de Nissan. Jesus comeu a Páscoa essênia e não do templo e não dos saduceus. E Jesus passou literalmente 3 dias e 3 noites morto. E também que Jesus comeu uma ceia sem cordeiro. A espinha dorsal do argumento dele é que Jesus comeu a Páscoa essênia. Então, eu não vou pegar nos detalhes sobre os essênios, e se você quiser saber mais sobre essa comunidade, você vai e ver o vídeo dele, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, e ele fez um vídeo show de bola sobre esse assunto. Eu só preciso pegar aí alguns pontos para que você possa entender. Os essênios é uma comunidade que não andava junto com o pessoal do templo, os saduceus. Ele seguia o calendário diferente dos saduceus. Os saduceus, eles utilizavam o calendário lunisolar, que é com o sol e a lua, e os essênios só usavam o calendário solar. E ele seguia as festas judaicas em dias diferentes. Então, esse é um dos maiores pontos que eu gostaria de explorar durante esse vídeo aqui. Do jeito que ele apresenta, parece que os essênios é a referência de seguidor da Torá. Referência tanto que chegou a conquistar Jesus. Mas, no entanto, na verdade, deveria abrir um alerta bíblico dentro da sua mente. Por quê? Os essênios deixaram de seguir as festas judaicas baseadas na lua e começaram a seguir a festa judaica baseada no sol. Então, isso já deveria ser um alerta para que você possa pegar e julgar. Poxa, será que pode simplesmente sair mudando os dias das festas assim? Mudando o segmento da Torá? Será que uma pessoa que segue as festas diferente do que está escrito na Torá, de fato está seguindo a Torá? Segundo o vídeo que nós estamos utilizando como base, ele apresenta que os essênios não só mudaram o dia das festas, mas também mudaram o que se faz no dia da festa. Por exemplo, dia 14 de Nissan é o dia que se mata o cordeiro. Mas se a Páscoa essênia não tem cordeiro, automaticamente eles não fazem nada nesse dia com relação a matar um cordeiro. E outro ponto, eles não comem o cordeiro. Páscoa sem o prato principal. Você já viu isso? Será que uma pessoa fazendo isso está sendo realmente um seguidor da Torá? Virar as costas para as coisas do templo vira uma cascata de erros. Por quê? Ele não vai mais seguir também a festa das primícias. Ou você esqueceu que na festa das primícias tinha que levar os feixes até o sacerdote para ele mover diante de Deus agradecendo as primícias? Eles não iam no templo. Então como que eles faziam isso? Simplesmente não deveria fazer. Talvez hoje você fale assim: ah, mas hoje, Ronaldo, o pessoal não faz mais sacrifício, eles fazem a Páscoa sem cordeiro. Fazem porque não tem o templo. Mas naquele tempo
com o templo, onde eles faziam os seus sacrifícios. O sacrifício da Páscoa e todos os outros sacrifícios tinham que ser feito no templo. E aí, se eles não vão no templo, eles faziam sacrifícios? Se eles faziam, com certeza faziam em lugar errado. Mudar as datas, mudar os dias de fazer a festa, mudar as coisas que se faz durante a festa, isso daí pode ou não pode? Eu não vou julgar. Eu vou deixar a própria Bíblia mostrar exemplos negativos de pessoas que fizeram o mesmo. Então veja aí, ó, em 1 Reis 12, fala sobre o Jeroboão quando ele se afasta de Deus. Vamos ver o que ele fez. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. A adoração em Betel é condenada. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Pessoal, você viu aí como é bem parecido com o que a gente está vendo aí com os essênios? Eles mudaram as datas, fizeram seus próprios altares, mudaram as festas, mudaram o dia da festa, mudaram o local da festa e viraram as costas para Jerusalém. Será que foi por isso que a tribo de Dan não foi citada no Apocalipse 7? Segundo o autor do vídeo que a gente está usando como base, eles disseram que a justificativa dessa mudança é porque os essênios não estavam mais aceitando a corrupção das pessoas do templo. E por isso ele se afastou desse povo. Tudo bem. Agora isso justifica virar as costas para o templo, fazer as festas da Torá em outros dias, fazer o sacrifício ou não fazer o sacrifício. Se fizer, está fazendo em outro lugar, porque eles não estavam fazendo no templo. Isso se justifica? Se justifica abandonar a orientação bíblica para as festas, para observar o sol e marcar as festas religiosas? Eu penso que não. Do mesmo jeito que não justifica você não ter dado joinha e não ter se inscrito aqui no canal. Então faça isso agora. Mas vem cá, a Bíblia tem algum exemplo de pessoas que abandonaram tudo, viraram as costas para o templo e voltaram para o sol? Sim, tem sim. Vamos ver? Ezequiel, capítulo 8. A segunda visão de Ezequiel. A idolatria em Jerusalém. Deus me disse: homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo, que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. E disse: homem mortal, arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando.
70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estava Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo, ele abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: Homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até ao chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: Homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. No desenvolvimento do texto, o texto vai aumentando o nível de ofensa a Deus, até chegar ao ponto máximo, que é quando as pessoas viram as costas para o templo e começam a olhar para o sol, a se orientar pelo sol e seguir a sua religiosidade baseada no sol. Esse é o nível máximo. Por quê? Simplesmente porque ele destrói de dentro para fora um povo, transformando, mudando a cultura do povo, tirando o povo do templo e tirando o povo das religiosidades e das festas e daquilo que liga o povo ao Deus de Israel. Então veja bem, se você parar para pensar, eles estão fazendo exatamente o que Jeroboão tentou fazer. Ele desligou o povo do templo para poder fazer com que eles desviassem do povo de Israel. Jesus, ele se revoltou contra a corrupção do templo, mas isso não foi usado como desculpa para se afastar do templo. Aliás, os essênios não seguiam nem mesmo a instrução de Jesus, que está registrada em Mateus 1:3, onde Jesus pega uma multidão e fala assim, ó, tá vendo ali na cadeira de Moisés, estão os escribas e os fariseus. Sigam o que eles ensinam. Ora, se os essênios nem ouviam o que eles ensinavam, então eles não seguiam também. Não seguiam nem a Torá e nem tampouco o que Jesus instruía. Aliás, eles eram totalmente aversos a tudo que vinha dos fariseus, dos escribas, então, com certeza, essa instrução de Jesus, eles não seguiam. E, com certeza, o que está registrado em Mateus 26:55 seria visto para o povo essênio como uma afronta, que é Jesus indo no templo todos os dias ensinar. Você acha que os essênios iriam ver isso com bons olhos ou com maus olhos? O vídeo até esse ponto foi para mostrar a dificuldade que tem para aceitar a espinha dorsal feita pelo argumento do judeu messiânico que a gente está usando como base. Quer dizer que Jesus foi aceito pela comunidade essênia e que Jesus ele aceitou a comunidade essênia como um ponto correto segundo a Torá. Tá? Então estou mostrando aqui que isso é algo muito estranho, porque de fato os essênios não seguiam mais a Torá, e isso fica evidente quando se fala, até mesmo no vídeo, a forma que eles viviam, né? Eles viviam a par totalmente do que diz a Torá com relação às festas, com relação a tudo que está envolvido, a religiosidade que depende do tempo. Entendido isso, nós podemos entrar na parte técnica, que é responder aqui por que o ano 30. Eu debati com o Anderson Apolinário uma vez, no comecinho do Arena Apologética, e ele defendeu essa tese. Eu duvido que ele já tenha feito um estudo, feito um aprofundamento para entender o porquê do ano 30, mas ele, assim como o autor aí do vídeo base que nós estamos utilizando, diz várias e várias vezes, o único ano que a Páscoa dos essênios caiu um dia antes da Páscoa judaica oficial foi no ano 30. Agora, por que eles afirmam isso? Eu vou entrar nesse ponto agora. A resposta é relativamente simples, é porque eles tentam harmonizar o calendário, a semana do calendário romano solar, com a semana do calendário bíblico, dos textos bíblicos, e com a contagem lunisolar, tá?
Então, eu vou mostrar aqui agora o porquê que eles escolheram o ano 30. Eles precisam que o 14 de Nissan inicie numa quarta-feira do calendário romano, para que Jesus possa ter morrido dia 14 de Nissan, antes do pôr do sol do dia 15, e esse dia seja uma quinta-feira. Essa é a necessidade que ele tem. Então, a partir de agora, vamos ver aqui então a argumentação. Ó, veja aí na tela. O conversor de data mostra que no ano 29, o dia 14 de Nissan caiu num sábado. Então, esse não daria certo. No ano 30, o dia 14 de Nissan caiu na quarta-feira. Olha aí, bateu aí, quarta-feira, iniciando na quarta-feira. No ano 31, ele estaria iniciando na segunda-feira, o dia 14 de Nissan, então não dá. E no ano 32, estaria iniciando também na segunda-feira, o dia 14 de Nissan, também não daria. Respondendo então a pergunta acima, por que o ano 30? Simples, porque é o único ano que o dia 14 de Nissan inicia numa quarta-feira, e também é possível harmonizar com o nascimento de Jesus antes da morte de Herodes. Então, por que Jesus tinha que morrer numa quinta-feira? É para harmonizar o posicionamento dele com Mateus 12:40, que diz que Jesus morreu e ficou 3 dias e 3 noites morto, né? Eles acreditam dessa mesma forma que eu vou colocar agora. Esse desenho eu tirei exatamente do vídeo, né? Ele faz essa forma aí. Então, Jesus ele comeu a Páscoa com seus discípulos, Essênia, na quarta-feira, às 18 horas, e aí ele, de madrugada, na quinta-feira de madrugada, ele é preso e levado para Caifás. Aí às 9 horas ele é crucificado, nas 9 horas da quinta-feira ele é crucificado, e nas 3 horas da tarde da quinta-feira ele entrega o seu espírito. É o mesmo horário aonde está sendo morto no templo o sacrifício da Páscoa. Seguindo a sequência lógica da argumentação deles, Jesus morre na quinta-feira, no dia 14 de Nissan, antes do pôr do sol. Deu o pôr do sol, começa dia 15 de Nissan, é o dia da ceia do templo, a ceia oficial do templo. Então, foi na quinta-feira à noite. Aí você tem a sexta-feira de manhã, que é o dia 15, aí no pôr do sol do dia 15, né, na sexta-feira, às 18 horas, começa o sábado, dia 16 de Nissan, e aí ele passa a noite e o dia morto, Jesus, né? A noite, o dia morto, dia 16 de Nissan, e ele ressuscita no período diurno do domingo, né, dia 17 de Nissan, mais ou menos ali a 4 horas da manhã. Então agora nós vamos contar quantos dias e quantas noites Jesus ficou morto. Então a contagem da noite dos dias ficaram assim. Jesus morre antes do pôr do sol da quinta-feira, então primeira noite, segunda noite, terceira noite. E aí ele ressuscita no domingo no período diurno. Então na sexta-feira é o primeiro dia, segundo dia no sábado e o terceiro dia no domingo. Então ele ficou, segundo a interpretação dos judeus messiânicos, 3 dias e 3 noites literais morto. E aí também tem esse texto de Oséias 6:2 que fala que ele ressuscitará no terceiro dia. Então ele conta da seguinte forma: na noite do dia da quinta-feira, primeiro dia, aí tem o segundo dia e o terceiro dia, que seria no domingo de manhã. Aí eles dizem que se cumpre literalmente esta profecia. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre alguns pontos. Primeiro, a questão do ano 30 para a visão dos judeus messiânicos é inquestionável. Jesus tem que ter morrido no ano 30. E porque ele harmoniza o calendário romano solar com o calendário judaico lunisolar. O que vocês acham disso? É possível? Outro ponto é que Jesus ele deveria ter comido a Páscoa essênia, sem cordeiro, antes, fora do calendário judaico oficial. O que vocês acham disso? Jesus estaria pecando? Jesus estaria errado? Jesus estaria fazendo certo? O que vocês acham? Escreva aí no comentário. Terceiro ponto, vocês acham que os essênios eles eram exemplos de seguidores da Torá? Comenta também, que eu gostaria de saber sua opinião. Então, finalizando aqui, a Páscoa no ano 30, segundo os judeus messiânicos, foi assim. Jesus ele come a ceia à noite aqui no dia 14 de Nissan, na quarta-feira à noite. Ele morre antes do pôr do sol, ele passa dia 15 de Nissan morto, dia 16 de Nissan morto, dia 17 a parte noturna, e ele ressuscita na parte diurna do dia 17 de Nissan, no terceiro dia dos Asmos. Então é isso que eles defendem. Se inscreva no canal para você não perder quando eu falar desse mesmo assunto, mas agora focando no dia. E aí eu vou mostrar a problemática que tem aceitando essa estrutura com relação ao dia relacionado aos textos bíblicos. Tá certo?
Então vai ter o próximo vídeo que eu vou falar sobre a visão dos testemunhos de Jeová. Se você está gostando, compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que nós vamos postar. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.